Olá, eu sou o professor Bruno Feital e está começando mais uma aula de Psicologia, Ciência e Profissão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história da psicologia. Primeiro, vai ser importante a gente lembrar do nosso caminho até aqui, né? A gente fez uma discussão inicial sobre as formas de conhecimento, onde a gente deu um destaque muito grande para a questão do senso comum, do conhecimento filosófico e do conhecimento científico. Lembrando que a psicologia tal qual nós baseamos e o que a gente vai discutir em psicologia, ciência e profissão, ela vem de um conhecimento científico. Para a nossa aula de hoje, a gente vai utilizar esse livro aqui, História e Filosofia da Psicologia, organizado pelo professor Saulo de Araújo. E a gente vai estar falando do capítulo 5, a Psicologia como Ciência e como Disciplina, o caso da Alemanha, do Roch Gundlach. Já no início desse texto, o Roth vai chamar a atenção dos leitores para uma frase que é meio clichê, segundo ele mesmo, nos livros de história da psicologia, quando a gente diz que a psicologia tem um longo passado, mas uma história curta. Mas assim, qual seria o problema dessa frase? E se existe algum problema nessa frase, onde é que está esse problema? Na verdade, o que o autor está querendo chamar a atenção é porque é comum, é rotineiro que a gente fale que a psicologia, enquanto ciência, tem uma história curta, mas que a psicologia, enquanto algo que circula, enquanto conhecimento, enquanto uma coisa da qual nós nos declinamos, e não precisa ser necessariamente da ciência, pode ser do senso comum, da filosofia, isso já está colocado há muito tempo. Inclusive, no início do texto, ele já começa a fazer uma formulação. Olha, de onde é que vem esse termo, né? Psicologia, que seria a logia, o estudo da alma, essa coisa que vem lá da Grécia Antiga. Então, não é algo de agora. Mas a gente tem um marco para falar do início da psicologia a partir de 1879, quando a gente tem a criação do Laboratório de Psicologia do Wundt. E aí, para muitos historiadores da psicologia, ali esse consensual marco de que a partir de então a psicologia passou a ser ciência. E aí o que o host vai nos chamar a atenção é que não há critérios atemporais marcando o que é científico e o que não é científico. Na verdade, ele continua dizendo o seguinte: mesmo se fosse possível apontar critérios inequívocos, válidos hoje em dia, soaria anacrônico e seria questionável aplicá-los a séculos passados. Parece melhor seguir o consenso variável de diferentes épocas em relação ao que é aceitável como científico naquele período particular, e fazê-lo de forma bem liberal. Feito isso, o autor passa então a fazer uma distinção que vai ser fundamental para a gente entender o fio condutor do texto dele, que vai ser a diferença entre ciência e disciplina. E aqui vale um parêntese, de que nesse texto a distinção que o autor vai fazer entre ciência e disciplina, vai nos ajudar a pensar a esse ponto da história, onde pela primeira vez a gente teve a organização, né, a oficialização do psicólogo tal qual nós temos o psicólogo de hoje em dia, só que ele vai fazer a partir do reflexo da sociedade alemã. A ciência vai ser identificada por autor como a busca por uma teoria ou a pesquisa de conhecimento, né, sobre alguma coisa ou alguns processos de alguma área que pode ser separada ou separáveis de outras. Por exemplo, quando eu faço uma busca sobre animais, isso é uma parte, uma busca por conhecimento, aí eu vou ser mais específico, conhecimento sobre tipos de borboletas, sobre o fenômeno do acasalamento das borboletas. Isso seria, essa busca por esse conhecimento seria a ideia de ciência. Já a ideia de disciplina consiste no fato de você ter professores e alunos daquela disciplina, um corpo de conhecimento teórico e prático mais ou menos canônico, e você ter uma graduação onde esse discípulo ele passa por exames e feito o exame final ele se torna membro desta classe da qual pertence a disciplina. Hoje, a psicologia está colocada enquanto disciplina, e aí a gente vai ter os professores, os alunos, um corpo de conhecimento teórico e prático, mais ou menos canônico. Né? É bom a gente lembrar
que a psicologia é muito plural, tanto é que nós falamos sobre as psicologias, mas a gente já tem esse corpo de teoria e de prática, vocês passam por uma formação e no término dessa formação vocês vão entrar para uma classe, né, um grupo social, que vai ser o de psicólogas e psicólogos. E no tempo do Wundt, será que já era assim? Para responder essa pergunta, primeiro a gente vai ter que entender como é que eram as faculdades antes do Wundt na Alemanha. E mais especificamente no século XVIII. Quando a gente olha para o lado de fora das faculdades no século XVIII, a gente vê que nas artes, as novelas, os teatros, eles já estavam tratando também de forma ampla a psicologia. E dentro da faculdade, a psicologia também ia aparecendo nas disciplinas, em algumas disciplinas dentro dos cursos de filosofia, de física, dentro de disciplinas como a fisiologia. Então ela já era falada dentro da faculdade desde o século XVIII. Um exemplo da psicologia já sendo tratado dentro de disciplinas e em faculdades é o trazido pelo autor do Christian Wolff. O filósofo já falava sobre a psicologia racional e a psicologia empírica e estava discutindo aquilo dentro das faculdades. Mais à frente a gente vai ver que essa ideia vai ser debatida. Kant também vai falar sobre a questão da psicologia e no caso ele vai até descartar a psicologia racional do Wolff, porque ele vai nos mostrar três coisas que nós nunca vamos ter conhecimento, que extrapolam a nossa racionalidade, que seria Deus, o homem e o universo. Bem, mas o que a gente precisa de saber sobre essas faculdades na Europa? Bom, essas faculdades seguiam um modelo desde a Idade Média, e você tinha 4 tipos de faculdade, prioritariamente. Uma que era a faculdade de teologia, que produzia os teólogos, a faculdade de direito, que ia produzir os advogados, os juízes, para trabalhar tanto para o Estado quanto para a igreja. A gente tinha a faculdade de medicina, para a produção dos médicos, e a faculdade de filosofia e artes, que não necessariamente formavam um artista ou um filósofo. Essa faculdade de filosofia e artes, né, no século XVIII, ela tinha um caráter propedêutico, assim, de preparação para que você pudesse entrar nas outras faculdades. Existia uma disparidade entre elas, tanto no salário, né, porque aquele que passava pela teologia, pelo direito, pela medicina, tinha a formação e um título de doutor. A pessoa que se formava na faculdade de filosofia e artes, não, ela simplesmente tinha como uma possibilidade naquela faculdade de aprender alguns conceitos que seriam introdutórios às outras faculdades. E é curioso pensar que talvez por isso a gente tendo uma faculdade de teologia, direito e medicina, a gente tem o costume de chamar de doutor um médico ou mesmo um juiz sem que eles nunca tenham defendido uma tese de doutorado. Mais à frente, essa faculdade de filosofia vai se igualar às demais. A pessoa que se forma em filosofia passa a ser um doutor em filosofia e você tem a criação na Alemanha do chamado ginásio. Então, esses professores, essas pessoas formadas em filosofia e artes, seriam os doutores formados que dariam aula dentro do ginásio. A partir desse momento da criação do ginásio, no século XIX, a psicologia já era um tema tratado dentro da filosofia. E aí, essa pessoa que já tinha formação em filosofia e queria dar aula no ginásio, teria que ter conhecimento sobre ética, pedagogia e psicologia. Só que para isso, essa pessoa formada em filosofia vai ter que passar pelos exames estatais. Então, a psicologia, que era um tema dentro das disciplinas tratadas na faculdade de filosofia, vai passar então a ter que ter uma disciplina dentro da filosofia por conta desse teste estatal. Esse teste era ministrado dentro das faculdades, né? E aí você tinha então a criação pela primeira vez da disciplina de psicologia. Só que a psicologia não era autônoma, era uma disciplina auxiliar subordinada. Bom, mas o que significa isso? A gente tinha duas possibilidades nessa questão de disciplina auxiliar. Ela poderia ser uma disciplina auxiliar independente, como por exemplo na fisiologia. Ela é uma disciplina dentro da medicina, mas a gente consegue formar alguém que vai ser do título, né, do ramo da fisiologia para ocupar aquela cadeira de fisiologia. Já a psicologia, a gente não tinha a formação de psicólogos
para colocar alguém chamado psicólogo naquela cadeira. Então, os profissionais da filosofia é que ocupavam a cadeira para dar aula de psicologia. Então, como uma disciplina, a psicologia era auxiliar dentro da filosofia, só que enquanto auxiliar ela não era capaz de produzir psicólogos. Por isso, quem era da filosofia é que assumia a cadeira para dar aula de psicologia. E o que o Wundt tem a ver com essa história? A verdade é que ali no século XIX a gente começou a ter um grande boom na criação dos institutos e dos laboratórios nas faculdades na Alemanha. As faculdades de medicina eram as que retinham maior grana, até porque elas que estavam na frente desses laboratórios. Nas faculdades de filosofia, quem ficava com a grana era o pessoal da física e de outras disciplinas. Como a filosofia não tinha os laboratórios, ela nem tinha tanta grana assim. A faculdade de Leibniz, que estava com uma grana também nesse momento, ela queria chamar um grande nome da filosofia, e a ideia dela era contratar o Kuno Fischer. Mas aí ele alegou que tinha outros compromissos de trabalho que ele não ia poder assumir. Daí eles pensaram em não chamar alguém da filosofia, mas sim uma pessoa da fisiologia. E aí essa vaga caiu no colo do Wundt, o famoso tapa-buraco. Então, olha só o que aconteceu. Uma pessoa da fisiologia ocupou uma cadeira da filosofia. Não é que isso nunca tinha acontecido, mas era muito incomum de acontecer. E o Wundt era o cara da fisiologia numa cadeira de filosofia explicando sobre psicologia. Como o Wundt vinha da medicina, ele já tinha prática em laboratórios. E quando ele chega em Leipzig, ele começa a montar um laboratório de psicologia. Esse modelo, que acabou sendo criado sem querer, deu muito certo. O Wundt foi muito famoso, ele conseguiu trazer fama para as aulas e para a faculdade, e esse modelo acabou sendo replicado por outras faculdades dentro da Alemanha. Bom, e depois desse sucesso todo, das pessoas indo até o laboratório de Wundt, se especializando em psicologia, o que acontecia? Essa eu vou deixar para o próprio host responder. Os laboratórios, com seus instrumentos, tiveram outra consequência não planejada. As novas possibilidades de fazer pesquisa científica na ciência-psicologia atraíam o interesse de estudantes já avançados, mas eles dificilmente teriam uma chance de terem posteriormente uma carreira. Eles poderiam, no máximo, se tornar assistentes de laboratório. Para que pudesse se tornar professor e administrar um laboratório, eles teriam que ter um horizonte mais amplo e se qualificar para uma cadeira de filosofia, ou então encontrar uma carreira dentro da faculdade de medicina. Cada uma dessas possibilidades implicava que uma especialização intensa em psicologia impediria a pessoa de adquirir o conhecimento específico e de produzir publicações nas outras áreas necessárias para se tornar elegível para uma cadeira de professor. Um professor de filosofia tinha que oferecer muito mais que conhecimento psicológico. E um professor de fisiologia ou de psiquiatria tinha que saber mais que psicologia. Dessa forma, os estudantes que decidiram se especializar em psicologia obstruíram a sua própria carreira acadêmica. Essa era a situação absurda em que se encontrava a psicologia como ciência e a psicologia como disciplina auxiliar subordinada na Alemanha por volta de 1900. Como ficou muito restrita a vida de quem queria fazer psicologia ou estar com a psicologia dentro das academias, essas pessoas acabaram indo para fora da academia para trabalhar com a psicologia. O primeiro passo desses pesquisadores, desses estudiosos, foi no século XX, mas o que teve efeito mesmo foi a aplicação da psicologia na Primeira Guerra Mundial. E esses psicólogos práticos acabaram ganhando espaço na indústria, na propaganda, na orientação vocacional e em outros campos da sociedade alemã. E logo, logo começaram a ter algumas vozes dizendo, olha, a gente precisa de ter um currículo para o profissional de psicologia, até para dar uma regulada nisso tudo. Porém, próximo à falência por conta das reparações do pós-guerra, no Tratado de Versalhes, o governo alemão inicialmente não tinha interesse em fazer isso. Porém, é a aplicação militar da psicologia que vai fazer mudar tudo. Reconhecendo então os bons serviços prestados pela psicologia durante a guerra e tendo como uma das condições do Tratado de Versalhes a impossibilidade de cooperação entre o exército e a faculdade, o exército alemão cria o seu próprio instituto de pesquisa psicológica.
Com a chegada ao poder do Partido Social Nacionalista em 1933, as regras do Tratado de Versalhes, que diziam, entre outras coisas, para o não investimento estatal dentro do Exército, são rasgadas, são jogadas fora. E com isso, com esse investimento, desse dinheiro que entra para o Exército, o Instituto de Psicologia, de Pesquisas de Psicologia do Exército também ganha dinheiro. Assim, foi um crescimento tão grande que quando começou a Segunda Guerra, o Exército empregava cerca de 200 psicólogos. E aí, mais uma vez, o inesperado atravessa o caminho da psicologia. Como existia um problema dito como trivial, porque o Exército não sabia onde encaixar essas pessoas em sua folha salarial. E aí, para resolver esse problema, o ministro, junto com professores e as faculdades, acabaram criando um currículo para que você tenha, então, um diplomado em psicologia. E a partir de então, a gente tem a instauração de um currículo de psicologia e ela passa a ser uma disciplina. Bom, pessoal, então, para a aula de hoje é isso. Aqui acima a gente tem as nossas referências, façam boas leituras, qualquer dúvida podem me procurar e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!